Graça e paz a todos. Nós estamos para mais um estudo bíblico do meio-dia. Hoje nós estamos para continuarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje 8/1, nós estamos meditando na porta estreita e na porta larga. E como é nosso costume, nós vamos ouvir a nossa irmã Juliane preparando os nossos corações para a meditação na palavra de Deus. Graça e paz a todos. Então eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós de segunda a sexta temos esse nosso encontro aqui. É o momento onde nós examinamos as Escrituras como mandou o Senhor Jesus Cristo, e nós estamos examinando, estudando o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte nós já estamos chegando ao final, sem contudo exaurir, acabar com a interpretação ou com todas as lições que poderíamos aprender. Mas esperamos que Deus possa continuar falando e despertar-nos para as leis do Reino. Então nós estamos em Mateus capítulo 7 e o versículo 13 e 14, que nos dizem sobre a porta larga e a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem.
Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, pedindo a Tua graça, a Tua bênção, porque nada podemos sem o Senhor, sem a Tua inspiração. Ó Espírito Santo de Deus, glorifica o Pai, glorifica Jesus Cristo, usa-me nesta tarde para a edificação do Teu povo. Pai, nós pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Então nós já vimos no Sermão do Monte, no capítulo 5, nós vimos a questão das bem-aventuranças. E nós vimos que todo o Sermão do Monte e toda a vida cristã, Ana Maura, Deus abençoe, vai estar estruturado sobre as bem-aventuranças. Sobre o pobre de espírito, sobre o que chora, sobre o manso, sobre aquele que tem fome e sede de justiça, sobre os misericordiosos, sobre aqueles que têm o coração limpo, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Então agora Jesus diz: entrai pela porta estreita. Ontem nós vimos a questão, boa tarde, da porta. Hoje nós vamos ver a questão do caminho, da multidão e do destino. Então Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos os que a encontram. Então nós já vimos que há duas portas, dois caminhos, duas multidões e dois destinos. Nós já vimos que esta é uma forma típica de Mateus escrever o contraste. Dois tipos de virgens, uma casa na rocha, uma casa na areia, e por aí vai. E hoje nós vamos ver sobre este caminho. E como é que a gente sabe se a gente entrou pela porta e se a gente está no caminho certo, no caminho apertado? Porque muita gente deve dizer: pastor, mas eu não consigo fazer tudo o que está aqui no Sermão do Monte. Eu não consigo ainda. Então, o Dr. Lloyd Jones, que é pastor, teólogo, ele diz o seguinte, para nos ajudar: as perguntas que precisam ser formuladas à luz do presente texto são as seguintes, para que a gente possa saber se nós estamos ou não no caminho apertado, se nós entramos pela porta estreita. Primeira pergunta, você resolveu que seguiria essa modalidade de vida? Você se dedicou inteiramente a esse tipo de vida? É a segunda. Você mesmo escolheu? É isso que você quer ser? É isso que você está se esforçando por realizar? Essa é a vida pela qual você tem fome e sede? Ora, se puder dar respostas afirmativas a estas indagações, então posso assegurar-lhes que você se acha no caminho apertado. Então esse caminho começa. Entrar pela porta não quer dizer que eu já seja tudo. Quer dizer que a obra começou. Então eu vou ler mais uma vez. Dr. Lloyd Jones, ele diz o seguinte, que diante desse texto, a gente deve perguntar o seguinte. Surge a pergunta: então será que eu entrei? Será que eu já estou na porta estreita do caminho apertado?
Então ele diz que para que a gente saiba, é necessário a gente responder algumas perguntas. Você se dedicou inteiramente a esse tipo de vida? Você resolveu que seguiria essa modalidade? Você mesmo escolheu? É isso que você quer ser? É isso que você está se esforçando por realizar? É essa a vida pela qual você tem fome e sede de justiça? Ora, se você diz sim para tudo isso, então, diz o Dr. Lloyd Jones, você, e eu concordo com ele, você já está andando no caminho estreito. Então lembre-se que o caminho fala de um processo. Então nenhum de nós ainda é perfeito, nenhum de nós ainda cumpre totalmente todas as leis do reino estabelecidas por Jesus no Sermão do Monte. Mas estamos caminhando. O que nós não podemos é dizer, porque eu não sou perfeito, então agora eu vou ficar sentado sem fazer nada. Outra pergunta que nós precisamos responder, porque qualquer pessoa que faz uma leitura da Bíblia com responsabilidade fica questionando se eu me salvo a mim mesmo, se eu me salvo, esse pleonasmo é necessário, a mim mesmo, ou se eu sou salvo. Então, por toda a Bíblia, o Salvador é Deus. É Deus quem nos salva. E aqui parece, lendo superficialmente, fazendo uma leitura apressada, parece que eu sou salvo se eu fizer a escolha de entrar pela porta e de andar por esse caminho. Mas nós não somos salvos porque entramos por esse caminho, por essa porta, e porque resolvemos trilhar esse caminho. Não. A resposta é que eu e você só entramos por esta porta, que ninguém queria, que nada de atrativo tem aos olhos humanos, e que nós resolvemos trilhar esse caminho da perseguição e da oposição porque nós já fomos salvos. Veja que Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se eu e você não fôssemos já salvos, nós não poderíamos ver essa porta estreita. Nós só enxergaríamos, como a maioria das pessoas, a porta larga e o caminho espaçoso. E nem tampouco decidiríamos, desejaríamos, optaríamos, escolheríamos entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Então eu não me salvo. Eu entro porque eu já sou salvo. E porque eu sou salvo, eu resolvi agora andar nesse caminho com a graça de Deus. Então o que acontece? Quando a gente entra pela porta estreita, uma vez regenerado, uma vez agora enxergando as duas opções, enxergando a porta larga e a porta estreita, fizemos a escolha de entrarmos pela porta estreita. Então tudo deixamos para trás para começar uma jornada completamente nova. Então nossos sonhos nós largamos, nossos desejos, nossas vontades, tudo agora é novo. Quando passamos pela porta estreita, escolhemos agora seguir a vontade de Deus. Confiar nele inteiramente para o novo. Deus disse a Abraão,
sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Deus não diz como é a terra. Deus não diz que ela é melhor do que a que Abraão está. Deus simplesmente exige que Abraão creia nele e que comece a andar pela fé. Saia da sua zona de conforto, saia do mundo que ele conhecia, do aconchego da parentela, da confiança em si mesmo, abra mão de todas as coisas para caminhar pela fé com Deus, sem saber para onde vai, sem saber como é a terra nova, mas de uma coisa ele sabia: com quem estava caminhando. E assim como Abraão, que é nosso pai, porque ele é o pai da fé, é o pai de todos os que creem, Jesus nos convida agora para uma caminhada, para andarmos com ele. Quantas vezes a gente lê o Novo Testamento e vê Jesus dizendo: Pedro, vem e segue-me, fulano. E a gente diz assim: puxa vida, como eu queria ouvir um convite desse. E hoje a gente escuta Jesus nos chamando para andar pela fé. Porque entrar pela porta estreita, porque andar pelo caminho da perseguição, porque fazer a escolha que aos olhos humanos parece loucura, é confiar em Cristo. Ninguém anda no caminho apertado se não for pela fé em Cristo, se não confiar nele, se não tiver emuná, que é fé. Deus abençoe, pastor Paulo Aires. Deus abençoe, que bom tê-lo conosco. Capítulo 7, Paulo, versículo 13, as duas portas. Então nós falamos das portas ontem. Quem não assistiu pode assistir no meu canal no YouTube ou aqui mesmo no Facebook. E hoje nós estamos falando do caminho, do destino das multidões. Então ninguém pode entrar por esse caminho da porta. Abraão, isso aqui é o nome de crente. Pai do Senhor, Abraão, Deus abençoe mesmo. Então, assim como Abraão, não é contigo não, assim como Abraão do Antigo Testamento, ele foi chamado por Deus para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir pela fé, confiando no caráter de Deus. E o que Deus tinha para ele era o melhor. Apesar de aos seus patrícios, as pessoas que moravam ali com ele acharem que aquilo era uma loucura, pegar tudo que tem, sair sem saber para onde vai, no meio do deserto, sujeito a ser saqueado, roubado, assaltado, ter sua esposa estuprada, perder tudo. Mas ele vai pela fé, porque há um Deus que vai na frente. E Jesus, quando chama a mim e a você para entrar pela porta estreita, ele não diz assim: entrem que eu vou ficar aqui olhando. Não. O primeiro a entrar pela porta estreita é Jesus Cristo. Ele já passou por esta porta lá na cruz do Calvário. E como ela foi estreita. É tanto que ele teve que morrer e ressuscitar para passar por ela. E deixa eu dizer uma coisa para você: só se passa pela porta estreita por esse caminho. Vou dizer de novo: não há como chegar ao novo caminho
ao caminho apertado se nós não morrermos com Cristo e ressuscitarmos com Ele. A porta para o reino de Deus é a morte e a ressurreição. Então, Jesus diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Então, se eu e você não morrermos, o grande problema é que muitos cristãos nunca morreram. Nunca experimentaram a cruz. Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. E cruz não é marido que bebe. Cruz não é doença. Cruz não é um filho que usa drogas. Cruz é um instrumento de morte. Então o que Jesus fez? Ele pegou a cruz, subiu ao monte e foi crucificado nela, morreu nela. Então quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, assim como ele estava negando sua vida, ele chama a mim e a você para abrir mão da vida. Não é para ter uma vida melhor, mais dinheiro, com iate, com a teologia da prosperidade. Não. Muita gente entendeu o chamado de Jesus equivocadamente. E está chegando a hora de falar sobre isso, porque Jesus vai dizer, acautelai-vos dos falsos profetas. Então, quando Jesus chama, ele não nos chama para dizer assim, venha, que você vai ter mais do mundo. Venha, que eu vou te tirar do monturo, que são os jargões, os jargões do evangeliquez. Então muita gente acha que se você aceitar Cristo, então sua vida agora vai ser uma vida de ganho, de lucros, de dividendos, de bônus. Então você vai ter uma casa melhor, um carro do ano, empregados, você vai ser cabeça e não cauda. Então o povo não entendeu a proposta do Evangelho, nem a proposta do Antigo Testamento. Porque quando Deus disse que eles iriam ser cabeça e não cauda, era condicional. Era se eles obedecessem toda a Torá. Deus disse, vocês serão cabeça e não cauda, estarão por cima e nunca por baixo. Mas o que esses teólogos da prosperidade e muita gente que lê a Bíblia de forma superficial não entende, é que para ser cabeça e não cauda, para se estar sempre por cima e não por baixo, tinha que obedecer, porque diz assim, se obedeceres às minhas palavras e guardares todos os meus estatutos, então bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito ao entrares, bendito ao saíres. Então só quem guardou a lei foi Jesus Cristo. E agora, Jesus vendo que o mundo tem uma cultura de acúmulo, de egoísmo, de querer tudo para mim e nada para repartir com os outros, de cada um por si, de em todo negócio, até religioso, Paulo disse que muitos entram nos caminhos do Senhor, ou aparentemente, ele diz assim, cuidando que a piedade, ou seja, a prática religiosa, seja causa de ganho. Paulo falava dos falsos mestres, que entraram no cristianismo imaginando, rapaz, aqui eu vou me dar bem. Aqui eu vou
ganhar. Aqui eu vou lucrar. Aqui é como diz o mundo: pequenas igrejas, grandes negócios. Então eles imaginavam isso. E Paulo diz que eles estavam caindo na ruína. E por causa disso muitos tinham se desviado. E que o amor ao dinheiro era a raiz de todos os males. E é. E aí Jesus agora nos chama para abrirmos mão desse mundo. E mais profundamente ainda para abrir mão da própria vida. Porque Jesus chega e ele tem o mundo todo, e o diabo oferece o mundo todo. Diz: tudo isso te darei. E muita gente diz: mas o diabo não tem nem a chave da casa dele. Mas quando o diabo estava oferecendo o que tinha, senão não era tentação. Ele estava oferecendo todos os reinos do mundo que foram construídos pelo homem a parte de Deus. Toda essa corrupção, todo esse dinheiro ilícito, todas as belezas do mundo, que ninguém pode negar que são atrativas aos olhos humanos. Quem me acompanha nas pregações, nos estudos da palavra, ou me conhece, sabe que eu sou um pastor, professor, realista. Que eu não diga assim: o mundo é horrível, as mulheres do mundo são todas feias, como tem muita gente que diz assim: a mulher linda está lá em casa. Deixe de mentir, seja verdadeiro. Vamos deixar a hipocrisia de lado. O dinheiro não traz felicidade. Então, às vezes, a gente diz coisas que não são verdadeiras. A gente vive num mundo de falsidade. Aí, lá no íntimo, uma pessoa diz assim: oh meu Deus, mas que casa linda, que piscina maravilhosa, que fazenda aquela, como eu queria. Mas aquele carrão, meu Deus, aquele iate, dar um passeio no veleiro daquele, rodar o mundo no veleiro daquele. Aí a gente fica assim com aqueles desejos, mas a gente diz: lá não presta. Vê uma mulher linda e diz: é feia, bonita é ter lá em casa. Ai, meu Deus, quanta hipocrisia nós temos. Porque a gente acha que Deus não lê, Deus não vê, e não conhece o nosso coração e os nossos pensamentos. Que a gente cai no ridículo de achar que pode enganar a Deus. Né? Então o que acontece? Quando você tem a opção de entrar pela porta estreita, você sabe que o mundo é convidativo. Você não negou. Você sabe que a porta larga, ela é convidativa. Ela traz prazeres. Ela traz conforto. Ela traz alegria. É bela, é desejável. Mas quando você faz a escolha, porque foi regenerado, você confia que Jesus Cristo tem algo melhor do que tudo que eu e você sonhamos. Porque Paulo vai dizer que ele vai nos dar infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então a emuná, a fé, a pistos, no grego, fé, significa que eu entrei pela porta estreita, mas eu não deixei de avaliar.
Eu não fui alguém alienado que disse assim, o mundo não tem nada a me oferecer. Tem. No mundo não tem alegria. Tem. Agora, nós fizemos o cálculo. É como Jesus disse, quem é que vai fazer uma torre primeiro não se assenta para calcular os gastos, para ver se tem condições financeiras de começar e acabar. Caso contrário, não faz. Isso ele estava falando do discipulado. Caminho. Estava dizendo, olha, antes de você entrar por esse caminho, você tem que sentar e calcular se é isso que você realmente quer. Se é isso que você realmente escolheu para a sua vida. Se é essa vida, então Jesus não quer ninguém alienado, tapado. Jesus quer gente que fez as contas e disse, Senhor, chega aqui, vamos conversar. Jesus, o mundo tem mulheres belíssimas. O mundo, Senhor, tem prazeres que são tremendos. O mundo tem lugares maravilhosos. O mundo é tremendo. Não posso negar, Senhor, que a porta larga é atrativa, porque isso é ser sincero diante de Deus. Não posso negar, meu Pai, que aos olhos humanos não dá fé. Aquela porta larga, aquele caminho espaçoso, seria a melhor opção. Mas, entretanto, contudo, todavia, eu fiz aqui os cálculos entre o que o mundo me oferece, entre o que o caminho espaçoso me oferece, Valdomiro, Deus abençoe, e o que o caminho estreito, apertado me oferece. E eu, nesta soma espiritual, neste cálculo espiritual, eu percebi que o que o Senhor tem para mim, eu confio no Senhor, é infinitamente maior, é infinitamente melhor, é infinitamente mais precioso do que tudo aquilo que o caminho largo me oferece. Por isso, eu abri mão do caminho largo para trilhar, para andar contigo e descobrir as riquezas que vão se agregar à minha vida, porque confio em ti. Então nós fizemos uma escolha, não assim no bem me quer, mal me quer, bem me quer, mamãe disse que eu... Não. O regenerado, ele fez uma escolha consciente, ele sabe do que ele abriu mão. Então Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para onde? Para o Calvário. Para o monte que ninguém tira foto. Se você conhecer alguém que tirou uma foto lá no Calvário, foi a Jerusalém, subiu ao Monte Calvário e tirou uma foto lá em cima e disse, foi aqui que Jesus morreu e eu morri com ele, então mande para mim porque eu quero ver, porque até hoje eu não vi. Vi do Monte Sinai, vi até de Jericó, mas do Monte Calvário não, porque lá tá. Ali Jesus nos mostrou o caminho para entrar no reino de Deus, é o da morte e o da ressurreição. E Paulo diz que o batismo é uma figura da morte e da ressurreição. Em Romanos 6, 3 em diante, ele diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. Então, entrar para o caminho apertado, é para o mundo, é ressuscitar
com Cristo, é ter sido regenerado. Então, bem-vindo, bem-vinda ao caminho apertado. Bem-vindo, bem-vinda ao caminho do abrir mão, da renúncia, e não do acúmulo. Bem-vindo ao caminho da renúncia e não do acúmulo. Se você está em uma proposta que se diz cristã e que te chama para o acúmulo, para o ter, e não para a renúncia e o ser, é melhor que você examine a proposta de Cristo. Porque você pode estar seguindo uma proposta que não é a proposta de Jesus Cristo. A proposta de Jesus Cristo é bem clara. Você entra pela porta estreita, então você não leva nada. Você tem que se despir. Você tem que negar a si mesmo, tomar a cruz, morrer nela e ressuscitar, para quando você for transformado, for regenerado, você descobrir: eu ando agora no caminho apertado. E neste caminho apertado a gente anda pela fé. Paulo diz: porque andamos por fé e não por vista. Então agora nós confiamos. Porque um dos grandes problemas do caminho apertado é o caminho largo. Sempre foi um grande problema para o cristianismo a prosperidade do ímpio. Sempre o salmista Asaf, no capítulo 73 do livro dos Salmos, Salmo 73, ele diz assim: quanto a mim, quase que me desviei, quase resvalaram os meus pés, ao ver a prosperidade dos ímpios, como eles são fortes, como eles têm amigos, como eles não ficam doentes, como eles blasfemam de Deus e não recebem castigos. A vida deles é sempre boa, não tem problemas. Por isso eles são arrogantes e se acham acima dos mortais. E no Asaf está aqui caminhando no caminho apertado, mas de olho no caminho largo. Então essa questão da prosperidade, porque ele e não eu? Por que ele se dá bem e eu que sirvo a Deus só levo chumbo? Porque foi a escolha que você fez. Jesus Cristo disse: quem ganhar esta vida, perderá outra. Quem perder esta vida por amor de mim e do Evangelho, salvará, ou achará. Então Jesus não chamou ninguém para ganhar benefícios materiais. Veja, vou repetir. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Aí ele diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer lucrar, se você quer viver segundo os seus parâmetros, se você quer a vida desse mundo, Jesus disse: perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida, perder a sua vida, achará. Então Jesus está dizendo agora, com as mesmas palavras, que tem a porta larga e a porta estreita. Nesta porta estreita, não dá para passar com arrogância, não dá para passar com mau caráter,
Não dá para passar vivo. Tem que morrer. É um milagre para entrar. Ela é tão estreita, mas tão estreita, que você morre para si. Você olha para trás, dá tchau para tudo, dá tchau para os seus planos, dá adeus para tudo, se despede de tudo. E depois você diz assim, eu, o velho homem, ó, tchau. Você olha para você mesmo e diz assim, Gilberto, o velho, tchau. Ei, eu quero... Não, você não pode entrar nessa porta. E quando você sai do outro lado da porta, você é nova criatura. Zerada. Vai começar tudo de novo. É um livro com páginas em branco. E vai começar uma nova história. Não levou nada. Paulo diz, nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar dele. Nada. Então agora é uma nova história. Passou pela porta estreita, entrou no caminho, é uma nova história. Então nesse novo caminho agora, é o caminho da renúncia. É o caminho do abrir mão. É o caminho do serviço. E preste atenção no que eu vou dizer. A autoridade emana do serviço. A autoridade emana do serviço. Só tem autoridade quem serve. Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, o caminho apertado é o caminho do serviço. É o caminho de ser servo. Que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e achado em figura humana, tornou-se obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Foi esse o caminho trilhado por nosso Senhor. E é esse caminho apertado que Ele nos chama. Esse caminho apertado. E o passar pela cruz e o morrer. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, no momento que nós morremos e nós ressuscitamos, nós estamos já no caminho. Mas estar no caminho não significa chegar ao fim do caminho. Aí o apóstolo Paulo, que como ninguém compreendeu o Evangelho, ele está sendo acusado em Filipos de não estar preso, de porque ele está preso. Então o evangelho dos outros é que era bom, os outros resolveram pregar para dizer assim, olha, nós estamos soltos, nós temos dinheiro. Esse apóstolo Paulo aí, que escolheu a porta estreita, ele não é de Deus, porque se ele fosse de Deus, tem muita gente ainda assim, achando que quem é de Deus não sofre. Essa é a teologia lá do começo do livro de Jó. Não vai nem até o meio. Porque lá no meio do livro de Jó ele percebe que essa teologia está equivocada. Que Salomão disse, debaixo do sol, o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Que Jesus mandou orar, livra-nos do mal. Então o que acontece agora? Nesse caminho nós começamos a trilhar.
Uma nova história está sendo escrita para o novo ser humano, para o novo homem, uma nova mulher. Esse caminho não é fácil. É o caminho onde a gente é rejeitado. É o caminho onde a gente é perseguido. É o caminho que se contrapõe ao caminho largo. É o caminho que não é aceito. É o caminho onde aparentemente nós fizemos a escolha errada. É o caminho de gente crucificada. Paulo diz: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É o caminho da transformação diária, da metamorfose diária. Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí esse apóstolo Paulo, que entrou por este caminho, ele está sendo lá em Filipos, voltando da digressão que eu tinha feito, Paulo, ele está sendo acusado, porque as pessoas lá estão dizendo que eles são religiosos, que eles são filhos de Abraão, que eles são israelitas, que as pessoas devem se circuncidar. Aí Paulo diz: olha, se eu ainda andasse nessa porta larga, e eu me gloriasse na religião, eu ganharia de todos vocês. Vou mostrar aqui. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, verdadeiro, puro, da tribo de Benjamim. Aí ele diz: da seita dos fariseus, a mais severa. Aí ele vai alistando tudo que ele é e ele vai mostrando que, humanamente, no caminho largo, ele ganhava de todos os outros. Ele disse: mas o que para mim era lucro, que eu me gloriava, considerei-o perda. Nael, Deus abençoe, pastor. O que para mim era lucro, considerei-o perda. E considero como refúgio. E a palavra refúgio é suave, é um eufemismo. Que nesta hora não dá para a gente dizer o que significa literalmente. Ele diz: para que eu possa achar a Cristo, ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Aí Paulo pinta o quadro de um corredor. Porque os seus oponentes, além de dizerem que eram todos seguidores do judaísmo, eles diziam que já tinham chegado lá, que já eram perfeitos. E aí Paulo diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. E aí ele pinta um quadro de alguém que é um atleta, que está correndo dentro de uma raia, e que está vendo o final, a chegada, e ele está correndo. Aí ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele está na porta estreita. Aí ele diz: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Porque quando ele diz isso na Galácia, aos Gálatas, o povo está numa briga sobre se devia fazer uma operação de fimose chamada de circuncisão, ou não, se para alcançar o reino dos céus precisava fazer essa pequena
esse pequeno corte. Então, aqueles que tinham essa incisão na parte masculina, eles se achavam superiores, porque tinham uma cicatriz. Aí Paulo, quando termina de argumentar, diz assim: se o problema é cicatriz, então a partir de agora me deixa em paz, vamos acabar com a história, porque se o problema é cicatriz, se o problema é corte, ninguém mais me inquiete, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E que marcas eram as chibatadas que ele havia levado. O corpo de Paulo não tinha um lugar que não tivesse uma cicatriz. Então Paulo diz: se o problema é cicatriz, é só olhar aqui para o meu corpo. É só olhar para o meu braço, para os meus braços, para as minhas costas, para vocês verem que marca não é um sinal feito por um homem com 8 dias de nascido, mas marcas são o caminho que eu escolhi, e olha o que eu ganhei aí. E ele está dizendo: todas essas marcas que eu tenho mostram a minha verdadeira circuncisão, a minha verdadeira aliança com Deus. Então Paulo não trilhou um caminho fácil. E a gente sempre diz na teologia: Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas promete uma chegada certa. Paulo diz que Deus em Cristo nos conduz em triunfo. E que nós somos o bom cheiro de Deus, tanto nos que se perdem, quanto nos que se salvam. Qual é a figura que Paulo está falando? Porque quando você vai estudar a Escritura, você precisa conhecer as metáforas. É coisa do dia a dia, do cotidiano. Então era comum a um general romano, após uma grande vitória, trazer aqueles que não morreram na batalha, os vencidos, amarrados, tirava-se a roupa, e o general vinha à frente, numa carruagem, de mão erguida, passeando pelas ruas de Roma, e o povo lançando sobre ele coroa, perfumes, o aplaudindo, e atrás, a pé, vinha os seus conquistados, nus. Por isso é que Paulo diz que Cristo triunfou dos principados e potestades e os expôs publicamente. É nisso que ele estava pensando. E aí Paulo diz que nós somos o cheiro de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Porque naquela época tinha o general que estava recebendo os louros da vitória e tinha os coitados lá que sabiam que estavam caminhando para a morte. Então Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo, que Cristo é esse general que já capturou, que já venceu, que já triunfou sobre todo principado e potestade, que os expôs publicamente, e que nós somos esse bom cheiro. Tanto nos que se salvam, porque todo mundo sentiu o cheiro, só que para uns o cheiro era de morte. Uns diziam assim: rapaz, nós vamos morrer, estamos caminhando para a morte. E o outro cheiro era de vida. O outro disse assim: eu vou chegar lá e o imperador vai me honrar. Então eu estou num triunfo total. Então na porta estreita é assim. Você é conduzido por Cristo. E aí as marcas de Cristo vão sendo colocadas em nosso ser. E aí as pessoas vão olhando para nós e vão dizendo: é diferente. É um homem diferente. É uma mulher diferente. Quando eu olho, quando as pessoas olhavam para Paulo, vem cá,
Sente aí. Tire a camisa aí, tome um banho. O que é isso? O que é isso, seu Paulo? Irmão Paulo. Porque naquela época não era como hoje. As pessoas se cumprimentavam pelo cargo. Certo? Então, você vai ver que a Bíblia diz Paulo e Barnabé, que Ananias diz irmão Saulo, que Paulo diz assim, Pedro. Hoje não, hoje as pessoas dizem diácono, ministro, presbítero, pastor. As pessoas perderam o nome, porque nós estamos mundanizados. O que vale é o cargo, não é a pessoa mais. Então o que acontece? Quando as pessoas olhavam para Paulo, diziam assim, irmão Paulo, o que foi isso? Ele disse, rapaz, vou te contar a minha história. Quando eu me converti, a primeira coisa, eu desci, quiseram me matar, e para escapar eu tive que descer uma muralha, num cesto, me segurando, morrendo de medo de cair. Foi terrível. E eu tive que correr, porque senão iam me matar. Foi o primeiro presente que eu ganhei. Eu comecei a prosperar ali. Aí quando eu cheguei em Jerusalém, ninguém mais queria me receber. Todo mundo achava que eu estava armando para pegar os crentes. Mas teve um homem chamado Barnabé que foi lá. E rapaz, eu fui chamado pelo Espírito Santo para fazer missões. Malu, Deus abençoe, seja bem-vinda, Malu. Então Paulo dizia, eu fui chamado para fazer missões. Rapaz, eu chegava numa cidade, eu resolvi, porque até a minha chamada para missões, todo mundo só pregava para gente de igreja. Pregava para o centurião Cornélio, mas era gente que já conhecia a lei, os profetas. Mas eu resolvi sair mundo afora para pregar para aquele povo realmente pagão. Pagão mesmo. E quando eu saí, rapaz, levei pedrada. Levei chicotada. Eu chegava numa cidade, pregava de manhã, pregava à tarde, passava a noite na cadeia. Rapaz, cada caminhada que eu dei, o que eu apanhei, aí ele vai enumerar. Levei 5 quarentenas de chibatada menos uma. Porque o judeu, ele não podia dar, a lei dizia que ele não podia açoitar o seu irmão mais de 40 chicotadas. Então o que o judeu fazia? Dizia assim, vamos dar 39, porque se a gente der uma a mais, aí a gente chegou às 40. A gente não quebra o mandamento. Então tem muita gente hoje assim. Vamos dar 39. A gente está obedecendo a lei. Então o que acontece é que Paulo agora chega e ele diz, uma noite e um dia passei no mar. Ele diz em perigo na cidade, em perigo nos rios, em perigo entre os gentios, em perigo dos da minha raça. Ele diz, para onde eu corria, tinha dificuldade porque o caminho era estreito. Hoje a história não é mais assim. Hoje a história é do caminho largo. Você chegou aqui na igreja como? Aí a pessoa diz, eu cheguei com um monte de cheques, vencidos, protestados, na miséria. E como é que o senhor está agora? Eu tenho 4 carros, eu paguei todos os cheques, eu tenho 50 empregados, a minha firma, a minha empresa está indo de vento em popa. Aí o líder espiritual lá diz, está arrebentando? Ele diz, está. Aí o próximo da lista esse evangelho
não se encaixa no de Jesus. Tem alguma coisa errada. Então Paulo diz, eu trago no meu corpo. Então, à medida que Paulo vai caminhando, ele vai recebendo no seu corpo, de forma visível, as marcas da perseguição, do ódio, da incompreensão do mundo, naquelas chibatadas, naquelas feridas e naquelas que cicatrizaram. De tal forma que ao longo da sua história, ele é um livro escrito. E ele vai dizer, andei. E aí ele termina dizendo, ele olha para trás, olha para as marcas, e ele vê que não foram apenas marcas externas, mas que ele aprendeu a paciência, que ele aprendeu a perseverança, que ele morreu com Cristo, que ele abriu mão de tudo, que ele trilhou o caminho apertado, que em momento algum saiu dele, que nem mesmo no momento onde as crises o afetavam, que ele chamava de espinho na carne, de forma tão profunda e dolorosa, que ele chega a ponto de pedir a Deus, chega a ponto de orar a Jesus, Senhor, tira isso de mim, e Jesus diz, a minha graça te basta. De Paulo está dizendo, Senhor, essa dor é imensa, Senhor, isso que eu sinto. Porque alguns imaginam, o fato é que ninguém sabe o que é isso, o que é o espinho na carne. Porque era uma estaca. Mas alguns acham que era uma enxaqueca malariana, que era como se tivesse um besouro, aquelas furadeiras no cérebro da pessoa, uma dor tão grande, que era insuportável, que a pessoa chegava a desmaiar. Então, era como se fosse um empalamento, onde a pessoa tinha era atravessada de baixo para cima com uma estaca. Então Paulo chega e diz, Senhor, afasta de mim esse mal. Senhor, afasta de mim esse mal. O Senhor diz, não. E ele diz, para que eu não me exaltasse. Jesus preferia um apóstolo doente, que não se exaltasse, do que um apóstolo exaltado e perdido. E aí Paulo olha e ele percebe, eu aprendi a ouvir não. Eu aprendi a enfrentar a dor. Eu aprendi a seguir em frente. Eu aprendi a perdoar meus inimigos. Eu aprendi a lidar com as questões de consciência. Como a de Estevão, de saber que eu participei da morte de um santo de Deus. E Paulo agora sabe lidar com isso. Ele não vive mais traumatizado. Ele amadurece. Ele sai pregando o evangelho. E do ano 46 ao 48 ele faz sua primeira viagem missionária. Do ano 49 ao ano 53, 52, ele faz a sua segunda viagem missionária. Do ano 53 ao ano 57, ele faz a sua terceira. Em 12 anos, Paulo evangeliza o mundo de tal forma, quando ele chega numa cidade, o povo brada, os que transtornaram o mundo chegaram até nós.
aqueles que sacudiram o mundo chegaram até nós. E aí Paulo olha agora e ele sabe que ele é um ser completamente transformado, que ele trilhou esse caminho e que Jesus esteve sempre com ele dizendo: fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Ele enfrentou prisões, mas que ao invés de murmurar, ele cantava. Que se não podia dormir, cântico e oração. Que se o carcereiro aparecia, pregação. E aí ele olha para aquelas marcas e ele vê que mais profundas do que aquelas marcas visíveis são as marcas que Deus imprimiu em seu caráter. Que Deus transformou sua vida ao longo da carreira. E aí, sabendo agora que vai morrer, ele diz: eu já estou sendo oferecido por libação, que era uma oferta de vinho antes do sacrifício. E ele vê sua morte não com desespero, mas ele vê sua morte como uma oferta, como um sacrifício suave a Deus. E aí ele olha e ele diz um dos textos mais lindos da Escritura. Ele olha para toda a sua vida, neste caminho estreito. E ele diz: combati o bom combate. Ele diz: não foi fácil, mas o combate foi bom. Guardei a fé. Ninguém me desanimou. Ninguém me fez passar para o caminho largo. Nunca tive inveja da prosperidade dos ímpios. Vivi das ofertas. Vivi na graça de Deus. Vivi. Combati o bom combate. Guardei a fé. Nada, nem a doença, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso eu guardei a fé. Eu me mantive no caminho estreito. E ele diz: acabei a carreira. Cheguei ao final. Aquele que eu disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguindo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele disse: estou pisando na raia. Estou pisando na linha de chegada. Em breve o meu pescoço rolará. Mas enquanto o meu pescoço cairá por terra, a minha parte imaterial abraçará o Senhor da glória. Eu estarei em sua presença. E ele disse: acabei a carreira. Cheguei. Não houve obstáculo suficiente para me impedir. Nada pôde me parar. E eu tenho as marcas de um seguidor de Cristo, tanto no corpo quanto no caráter. E ele diz agora: eu caminho para receber a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Então, combata o bom combate. Permaneça no caminho, guarde a fé e que Deus nos ajude a acabar a carreira. Deus abençoe. Até amanhã, onde daremos continuidade a esse texto. Deus abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.